Ok. Pessoal, então aqui, ó, nós vimos aqui o procedimento para fazer o levantamento de campo, de forma que a gente vai fazer a leitura de quê? De ângulos horizontais internos e distância. Eu tenho que ler todos esses ângulos aqui, ó. Tá certo? Todos esses ângulos aqui. Se eu tenho uma poligonal de 5 lados, de 6 lados, eu tenho que ter 6 ângulos lidos, tá? E vou ter aqui também o que? O azimuth inicial aqui, que é o meu azimuth de partida. Além de ler ângulo, eu tenho que ler o que? As minhas distâncias, né? Como a gente está trabalhando inicialmente com taquiometria, eu vou ler o que? Os fios médios, superior e inferior. A partir deles eu calculo a minha distância, ok? Ok. E os pontos de detalhe. Então, o que eu vou ter aqui desse levantamento? Eu vou ter os meus ângulos horizontais lidos, certo? Os meus ângulos verticais, tá? Vou ter os fios superior, médio e inferior de todos os pontos. Tá ok? Ok. Além disso, eu vou ter aqui também, ó, a altura do instrumento. Por quê? A altura do instrumento é importante para a gente calcular o que? A minha distância vertical, né? Ou a minha diferença de nível, ou diferença de altura, tá? Então, uma vez que eu tenho o fio superior, o fio médio, o inferior e o meu ângulo zenital, eu consigo calcular a minha distância horizontal, tá? Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho essa caderneta de campo. Essa caderneta de campo, eu tenho 5 pontos de apoio, que é o ponto 0, o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4. 5 pontos de apoio. E tenho também o que? Foi levantado 2 pontos de detalhe. Olha aqui, ó. A partir do ponto 0, eu li uma coordenada do ponto 5, uma informação do ponto 5, e li outro ponto de detalhe do rio aqui, ó. Rio, ponto 5, viajando aqui, né? Então, essa poligonal aqui, olha só, do ponto 0 eu visei o ponto 1, do ponto 1 eu visei o ponto 2, do ponto 2 eu visei o ponto 3, do 3 eu visei o ponto 4, do 4 eu fechei no ponto 0. Ângulos horizontais, se eu não falei nada, o sentido é horário. Ou seja, essa poligonal aqui, se eu fizer um desenho dela, eu vou ter aqui o meu ponto 0, aqui o meu ponto... Opa! Deixa eu ver o sentido aqui, né? Do 0 para o 1. Opa, deixa eu voltar aqui. Voltar. Ponto 0. Deixa eu ver, do ponto 0 para o ponto 1, eu tenho um ângulo. Deixa eu ver o azimuth de 0 para 1, 232. Então, ponto 0 está aqui. O ponto 1 está aqui, 232 graus. Aqui está o ponto 1. Por que eu fiz isso aqui, pessoal? Só para vocês entenderem. Porque eu estou falando aqui, ó, que o meu azimuth inicial de 0 para 1 é 232 graus. O que é azimuth? É o ângulo que parte de onde? Do norte, né? É esse ângulo aqui, ó. Este é o meu azimuth de 0 para 1. Ok. Ok. Então, do ponto 1, do ponto 0, eu visei o ponto 1.
Aí, do ponto 1, eu visei o ponto 2. Do 2, eu visei o ponto 3. Do 3, eu visei o ponto 4. E do 4, eu fechei aqui no ponto 0. Ok. Aí, foi lido, então, os ângulos horizontais, os verticais, superior, médio, inferior e altura. O que eu quero calcular aqui agora? A gente vai calcular o que? As distâncias horizontais, as distâncias verticais, tanto dos meus pontos de apoio, quanto dos meus pontos de detalhe, tá? Ok. Como que eu verifico o erro? Tá vendo que eu tenho meus ângulos internos aqui, olha? A minha poligonal tá aqui. Deixa eu só fazer. Como? Olha só. Como que eu verifico? Olha só, o ângulo 1. Nesse caso aqui eu tenho 5 pontos, né? Então eu vou ter 5 ângulos. Então eu tenho uma poligonal de 5 lados. Ok? Como que eu calculo o erro angular aqui? Ó? Eu sei o quê? Eu sei o quê? Quando eu quero calcular um triângulo, qual que é o somatório dos ângulos internos de um triângulo? Não é 180 graus? O somatório dos ângulos internos aqui? Sempre. Isso nunca muda. 180 graus. 180 graus é o somatório dos ângulos internos de um triângulo. Então, se, por exemplo, você somou, você fez seu trabalho aqui, ó. Você somou esses três ângulos. Deu 180 graus, 0 minutos e 15 segundos. Qual foi seu erro? 15 segundos, concordam? 15 Sim. segundos. E eu não tenho que corrigir o meu erro? Lembra lá que eu falei que depois que eu descubro o meu erro, olha, calculei o meu erro, eu achei meu erro 15 segundos. Agora eu tenho que fazer o quê? Distribuir o meu erro. Se eu vou distribuir o meu erro, ou seja, esses 15 segundos, eu sei onde eu errei? Não. Então eu vou, ok. Se eu errei aqui, ó, eu tive um erro positivo, a minha correção tem que ser o quê? Negativa, concorda? Ou seja, eu vou diminuir 5 segundos nesse ângulo, eu vou diminuir 5 segundos nesse ângulo, eu vou diminuir 5 segundos nesse ângulo, tá? Aqui no caso de um triângulo. E o pentágono, já que eu tenho 5 lados aqui, ó, tá? Como que eu faria isso? Eu tenho uma regrinha que é como que eu descubro o somatório dos ângulos internos de qualquer figura geométrica, geometricamente fechada, né, de poligonal. Aí eu tenho aqui, ó, somatório dos ângulos internos é igual a 180 graus que multiplica n menos 2. O que é n? N é o número de lados. Número de lados. Você nunca vai esquecer disso aí, tá? Por exemplo, o triângulo. O triângulo tem quantos lados? 3. 3 menos 2, 1. 1 vezes 180. Então, o somatório dos ângulos internos de um triângulo, 180. E o pentágono? Então, o somatório dos ângulos internos de um pentágono é igual a 180 graus, que multiplicam. O pentágono tem quantos lados? 5 lados, menos
2. Então, o somatório dos ângulos internos, 5 menos 2, 3. 3 vezes 180. 3 vezes 180, 540. 3 vezes 180, 540. Então, o somatório dos ângulos internos, 540 graus. Aí de uma figura que tem 10 lados. 10 menos 2, 8. 8 vezes 180. 8 vezes 180. 8 vezes 180 é igual a 1440. Se eu tiver um polígono aí de 10 lados, tá? Isso a gente está falando em ângulos interno, tá? Ângulo interno. Ok. E se for ângulos externos? Porque olha só, eu posso ter um triângulo aqui, ó. Eu estou lendo o ângulo interno, mas pode ser casos que eu vou ler os ângulos externos. Olha aí, ó. Tá? Tá em sentidos horário. Um detalhe aqui, pessoal, muito importante é o que? Repara, olha só, quando eu estou fazendo uma poligonal, sempre a gente tem que trabalhar em um único sentido. Então, se eu estou aqui, ó, comecei em sentido horário, olha só, sentido horário. Lembra sempre o ponteirinho do relógio. Aqui, sentido horário. Aqui, sentido horário, tá? Tem que ter sempre a mesma... Tem que ter sempre a mesma orientação, tá? Ok. A mesma direção, tá? Então, se agora eu quero ângulos externos, ao invés de ser 180 que multiplica n menos 2, agora é o quê? N mais 2. Então, quanto que é o somatório? Esse aqui é o símbolo de somatório, tá? Dos ângulos externos de um triângulo. 180 graus, que multiplica n mais 2. Um triângulo tem quantos lados? 3. 3 mais 2, que multiplica 180 graus, é igual a quanto? 5. 5 vezes 180, 900. Certo, pessoal? Ou seja, os ângulos internos aqui, externos de um triângulo, 900 graus. Tá ok? Então, se eu estou trabalhando com ângulo interno, eu calculo o erro considerando o ângulo interno. Se eu estou trabalhando com ângulo externo, eu calculo o erro considerando o ângulo externo. Viu a importância aí da gente trabalhar com poligonal, polígonos fechados? Exatamente para calcular esse erro, tá? Ok. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos por partes aqui, ó. Então vamos ver aqui. Vamos somar. Então eu vou somar esses ângulos aqui da minha poligonal aqui, ó. Tá? Vou somar esses ângulos da minha poligonal. Vou somar esses 5 ângulos e vamos ver qual que foi o nosso erro. OK? Então vamos lá. 112 graus, 0 minutos, 15 segundos. Mais 75 graus, 24 minutos e 35 segundos.
mais 202 graus, 5 minutos e 5 segundos, mais 56 graus, 50 minutos e 10 segundos, mais 93 graus, 40 minutos e 20 segundos. É igual. Olha aí, pessoal, olha só. Quanto que deu o somatório desses ângulos aqui, ó? Deixa eu anotar no cantinho aqui, ó. O somatório dos ângulos internos deu quanto? 540 graus, 0 minuto e 25 segundos. Ok. Se o somatório deu isso aqui, quanto que foi meu erro? Então, meu erro angular é igual a quê? Ao ângulo. Vou escrever aqui, ó, ao ângulo lido menos o somatório dos ângulos interno padrão. Ou seja, qual foi meu ângulo lido? 540 graus, 0 minutos e 25 segundos, menos o somatório dos ângulos internos padrão de um pentágono, 540 graus. Qual foi meu erro? 25 segundos. Certo, pessoal? 25 segundos. Ok, descobri o meu erro, tá? E aí, qual que é a próxima etapa? Então eu sei o quê? Que o meu erro, eu errei 25 segundos. Esse foi o meu erro. Meu erro igual a 25 segundos. Qual que é a próxima etapa que eu tenho que fazer? Quando eu verifico o meu erro, eu tenho que estar falando assim agora, aqui, ó. Pensa assim, esse erro está dentro de uma tolerância permitida? Está dentro de uma tolerância permitida? Como assim? Por exemplo, vamos imaginar que você está implantando uma barragem aqui em Tucuruí, uma turbina, tá? Essa turbina, ela não tem que ser perfeitamente nivelada? Sim, né? Sim. Então, se passar de um erro, se passar o erro da tolerância, se esse erro passar da tolerância, ou seja, se eu errei 25 segundos e a minha tolerância, ou seja, eu tolero um erro de até 20 segundos. Só que eu errei 25. Está dentro da minha tolerância? Não. Então eu posso aceitar esse levantamento? Não. Tá certo? Não posso. Então aqui, ó. Então se eu errei, então se meu erro é igual a 25 segundos, qual que é a próxima etapa agora? Eu verificar a minha tolerância. Só que quando eu sou contratado, dependendo da empresa, vai falar, não, eu quero uma classe 1P, que é a mais precisa, a 2P ou 3P. À medida que eu vou aumentando, vou indo nessa direção, vai diminuindo a minha precisão vai piorando o meu levantamento, tá? Então, quanto maior a classe aqui, ó,
pior foi o seu trabalho, tá, pessoal? Então, vamos verificar aqui, ó, se está dentro da tolerância. Vamos imaginar, deixa eu ver aqui, ó. Então, em qual classe que se enquadra esse levantamento nosso? Que eu errei 25 segundos. Em qual dessas classes que se enquadra? Erro angular é igual. Aqui é a tolerância. A tolerância T é igual a 6 segundos vezes que multiplica raiz de n. Raiz de n. Essa é a minha tolerância para a classe 1P. Tá? Essa é a minha tolerância. É o que eu tolero errar. Tá? Então, a minha tolerância na classe 1P é igual a 6 segundos, que multiplica a raiz de n. O que é n? Número de lados da minha poligonal. Quantos lados que teve a minha poligonal? 5. Tá? Ok. Ok. Então, eu vou tirar aqui, ó, raiz quadrada de 5 é igual vezes 6 é igual 13 segundos. Olha que minha tolerância na classe 1P é igual a 13,4 segundos. Tá. Olha só, pessoal, olha só. Se eu errei 25 segundos, quanto que eu tolerava errar na classe 1P? Somente 13 segundos. Então está dentro da minha tolerância da classe 1P? Não. Ok. Então não está classificado na classe 1P o meu levantamento. Não está o mais preciso. Ok? Vamos verificar na classe 2. Tolerância da classe 2 é o quê? 15 segundos raiz de n. 15 segundos raiz de n. Então, a minha tolerância é igual a 15 segundos que multiplica raiz de 5, que é o número de lados. Então, bora lá? Raiz quadrada de 5 é igual vezes 15 é igual 33,54. Ok. Então, a minha tolerância na classe 2P é 33,5 segundos. Ok. Aí entra uma informação importante aqui agora. Na classe 2P, então esse meu levantamento, ele está classificado, o meu levantamento, vou escrever aqui, ó, está classificado na classe 2P, tá? 2P. Nossa senhora, hein? Classe 2P. Aí a gente pergunta assim, ó. Aí a gente pergunta assim, então esse meu projeto, então esse meu trabalho, que eu fiquei lá trabalhando, né? Ele não é classificado na classe 1P, ou seja, eu teria que refazer o meu trabalho. Mas, porém, ele está classificado na classe 2P, ou seja, se a empresa que me contratou, se o objetivo do meu trabalho é a classe 2P, então meu trabalho está aprovado. Para a classe 1P,
o meu trabalho estaria o quê? Reprovado. Reprovado. Tá. Aí tem que Compreende isso fazer aí, tudo de novo. pessoal? Então, isso aí, a classe vai depender o quê? Do tipo de poligonal que eu estou trabalhando. Lembra lá que a gente viu os tipos de poligonal? Poligonal tipo 1, 2. Então, vai variar aí de acordo com o tipo, né? Ok. Ok. Professor, mas não existe trabalho com nenhuma margem de erro, não, né? Todo trabalho tem que ter margem de erro. Tanto é que, mesmo na classe mais precisa, olha quanto que é que eu posso tolerar aqui de erro. 13,4 segundos, tá vendo? Uhum. Tá certo? Até no Certo. mais preciso a norma me permite errar. Por quê? Porque entende-se, lembra lá que toda medida tem algum tipo de erro? Nós falamos do erro grosseiro, do sistemático, do aleatório. Então isso aqui reflete isso aí também, tá? Ok. Deixa eu apagar o quadro aqui. Ok. Olha aí, pessoal. Tem duas formas. Uma vez, então, que eu calculei o meu erro, né? Verifiquei que está dentro da minha tolerância, né? O que eu tenho que fazer agora? Distribuir o meu erro, tá? Ou seja, então, antes de eu distribuir o erro, a gente tem que verificar se o erro está dentro da tolerância, ou seja, dentro da em qual classe que ele se encontra, né? Então a gente vai classificar de acordo com a norma. Ok. Se o erro não for menor do que a tolerância, a gente deve voltar a campo e fazer todo o trabalho novamente, tá? Usando novamente. Se o erro angular estiver dentro da minha tolerância, eu posso distribuir o erro. Tem duas formas de eu distribuir esse erro. Eu posso distribuir esse erro diretamente no ângulo ou nos azimutes, tá? Então, tanto faz. Eu posso ou distribuir no azimute ou no ângulo, ok? Para efeito aqui, a gente vai distribuir nos ângulos, tá certo, pessoal? Por quê? Porque depois a gente não vai calcular o ângulo, depois a gente não vai ter que calcular alguns azimutes, então já vai estar os ângulos corrigidos, né? Ok. Como que eu corrijo o ângulo? Então tá. Então o meu erro angular foi de 25 segundos na classe 2P. Como que a gente corrige? A correção do meu ângulo é igual a menos o erro angular dividido por n, que é o número de lados, tá? Ou seja, como que eu faço a minha correção? A minha correção do erro angular é igual a menos o meu erro angular dividido pelo número de lados. Por que menos? O meu erro aqui não foi positivo de 25 segundos, então a minha correção tem que ser negativa. Por quê? Porque se eu errei para mais, se o ângulo a somatório está maior do que o correto, então tem que subtrair para chegar no valor correto. Então a minha correção, nesse caso, é igual o meu erro angular menos o meu erro angular, que foi de 25 segundos, dividido pelo número de lados, que é 5. Então, em cada ângulo, eu vou subtrair o quê? 5 segundos. É o que eu vou corrigir em cada ângulo, tá? Então, a gente chama isso aí de ângulo corrigido ou compensado, tá? Depois que a gente corrigir todos os ângulos, aí sim que a gente vai calcular o quê? Os azimuth, tá? Ok.
Então, olha aqui, pessoal, olha só. Aí aquela tabelinha nossa, né? Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho aqui, ó, o meu ângulo horizontal lido. Agora eu vou ter uma nova coluna aqui, ó, do ângulo horizontal corrigido, tá vendo? Qual que foi a minha correção? Eu subtraí em cada ângulo da minha poligonal 5 segundos. 5 segundos, ó. Olha aqui, ó. 5 segundos, 5 segundos e 5 segundos. Tá certo, pessoal? E foi calculado aqui também, ó, a minha distância horizontal e a minha distância vertical, que vocês já sabem aí como fazer, que a gente viu na aula anterior aí de taquiometria, tá? Então esse aqui é o resultado aí da nossa correção do ângulo do erro angular, tá certo? Ok. Então, uma vez que eu corrigi o ângulo, o erro de ângulo, corrigi o meu ângulo, agora a gente tem que fazer o quê? Transformar os ângulos horizontais em azimuth. Tá certo, pessoal? Aí tem umas formulinhas, pessoal. Olha só. Vou só ler só para vocês verem como que tá nos livros, tá? Que a gente tem que passar para vocês o que tá nos livros. Como as coordenadas são determinadas em função de azimuth e não diretamente dos ângulos, então é necessário realizar essa transformação. Ok. Aí fala aqui, olha só. Azimuth calculado é igual a azimuth anterior mais ângulo mais 180. Tá vendo? Se o ângulo for maior que 360, subtrai 360 graus. Ok. Aí olha aqui, olha só. Tá, aqui se for corrigir no azimuth, tá? Grava isso aqui, tá? Que a gente vai voltar nisso aqui. Deixa eu seguir aqui. Ok. Se a gente for corrigir no azimuth, segue o mesmo princípio, tá? A gente vai dividir o erro angular em cada azimuth. A gente vai subtrair 5 segundos. É a mesma coisa, só que aqui a gente primeiro corrigiu o ângulo, depois calculou o azimuth. Aí agora, se a gente corrige o azimuth primeiro, então você vai ter que ter calculado todos os azimuths inicialmente, né? E depois calculado o erro, né? Para fazer a correção. Então, o melhor a se fazer é corrige logo no ângulo para depois calcular o azimuth. Você calculou uma vez só, tá? Facilita aí os cálculos. Aí tá aqui os azimuth, é só o sentido inverso aqui, tá, pessoal? Não se apegue nesse aqui não, tá? Siga isso que eu estou falando para vocês aqui, que é o mais viável, tá? Ok. Então, olha só. Então, eu tenho os meus ângulos estão aqui, ó, corrigido. Então, a partir desse ângulo corrigido, é que eu vou calcular o meu azimuth, tá? Em função dos ângulos corrigidos, tá? Aí, eu tenho aqui, ó. Bora cá. O primeiro ângulo. Como que a gente escreve? Como que a gente escreve? Como que a gente calculou esse azimuth aqui? Ó? Como que a gente calculou esse azimuth? 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 Aí a gente entra aqui, ó, calculador, punch, né?
Deixa eu abrir um point aqui. Deixa eu ver quantas horas. Até 10h40. Dá tempo da gente fazer essa parte. Ok. Então tá. Então eu tenho o meu azimuth inicial aqui. Tá vendo? O azimuth de 0 para 1. 232 graus, 29 e 26. Então meu azimuth, vou colocar aqui, ó, meu ponto 0. Meu ponto 0 para o ponto 1. Para o ponto 1. Desculpa aí, pessoal. Azimuth para o ponto 1, tá? Ok. Então eu tenho uma linha base aqui, ó, de 0 para 1. Ok. Vou ter também a direção do norte aqui, ó. A direção do norte. Não vou pôr alinhado não, porque não está alinhado. Então eu tenho aqui a minha direção do norte aqui, ó. Ok. Ok. Essa aqui é a minha direção norte. Certo. Então eu tenho o meu ângulo aqui, ó. Aqui. Cadê aquele? Aqui, ó. Então eu tenho o meu ângulo aqui, ó. Que ângulo é esse? Esse é o meu azimuth de 0 para 1. Ok? Esse é o meu azimuth de 0 para 1. O que eu quero calcular agora? Do 1, de 0 para 1, qual que foi a sequência? Do ponto 1, eu li o ponto 2, certo? Do ponto 1, eu li o ponto 2. Então, do ponto 1, eu li o ponto 2. Esse aqui é meu ponto 2. Ponto 2. Então, se esse é meu ponto 2, então eu tenho essa linha, né? Ligando o ponto 1 até o ponto 2, certo? Só que aqui, ó, eu tenho o ângulo horário, né? Que vai do 1 para o 2 aqui, ó, do 0 para o 1 para o 2. Esse ângulo horário aqui, ó, de 0 para 1, de 1 para 2, quanto que vale este ângulo aqui, ó? Ó, ok. Então eu preciso desse ângulo, né? Que vai desse ângulo interno. Deixa eu fazer minha setinha aqui, ó. Se é ângulo horário, é esse ângulo aqui, ó. Parte de 2 vai para 0. Então vamos ver vamos analisar qual que é este ângulo, tá? Esse ângulo interno, onde eu estou estacionado no ponto 1 e visou 2, por exemplo, não, espera aí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver, azimuth de 0 para 1. Então, o ângulo do ponto 1 é 112 graus, né? 112. Deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo. Vamos conferir aqui, ó. 112. 112 mais 239. 351. Não. Ok. Então vamos ver aqui, ó.
Vamos analisar aqui, ó, no exercício aqui. Cadê? Ah, não falou aqui, né? O certo aqui, pessoal, olha só. Por que que tá complicado isso aqui? Olha só. Do ponto zero, estacionei aqui no ponto zero, ok. Visei o ponto 1. Ponto visado, ponto 1. Do 1, eu fui para o ponto 2. Visei o ângulo no ponto 2. Então, no ponto 1, eu tenho realmente esse ângulo horizontal aqui, ó. No ponto 1. Quer dizer, no ponto 0, né? No ponto 0 eu tenho esse ângulo. Então, no ponto 2, no ponto 1, eu tenho esse ângulo horizontal aqui, ó. Tá? Então, no ponto 1, 75, 24, 35. 75. Aqui, ó, é 75 graus. Minha bolinha de graus não aparece. E alguma coisa, tá? Ok. Deixa eu anotar. Vou anotar com o papel aqui, ó. Vamos anotar aqui, ó, 75 graus, ângulo no ponto 1. 75 graus, ângulo no ponto 1. 75 graus, 24 minutos, 35 segundos. E qual que é o meu azimuth inicial? Meu azimuth inicial, que é o de 0 para 1, é igual a quanto? 232 graus, 29 minutos e 26 segundos. Tá vendo a importância que tem a gente fazer um croquis? É para esse tipo de dúvida não acontecer, tá? Ok. Ok. Olha só, pessoal. Não era para... Aí, deixa aqui, ó. Ok. Como que eu escrevo o ângulo 1 aqui, ó? Como que eu escrevo o ângulo 1 em função dos azimuths? Tá? Como que eu escrevo o ângulo 1 em função dos azimuths? Aí a gente viu isso aí na aula anterior lá que a gente falou de azimuth. Eu tenho então aqui, ó, o meu ângulo 1, o meu ângulo 1, chapeuzinho, tá? Para eu saber, lembra-se que a gente está calculando os azimuths, tá? Qual azimuth que eu quero agora? Eu quero, se eu tenho de 0 para 1, eu quero o azimuth agora de 1 para 2. Depois eu quero o azimuth de 2 para 3. Depois de 3 para 4. Depois de 4 para 5 e de 4 para 0, né? Que são 5 lados. Então no ponto 1 é ângulo horário. Qual ângulo que eu visei? Na minha ré. Volta aqui, ó. Porque parece que são ângulos. Então aqui, ó, o ponto 2 não está nessa direção aqui não, ó. O ponto 2 está para cá, tá? O ponto 2 está aqui, ó. Por quê? Porque minha ré é no ponto 0, tá, pessoal? Então deixa eu apagar isso aqui, ó. A minha ré, meu ponto 2 não está nessa direção não. Ou melhor, o ponto 1, ou melhor, o ponto 1 aqui, ó, ele está, Ctrl Z, o ponto 1 está aqui embaixo aqui, ó.
Ou seja, eu posso até apagar a direção aqui, ó, correta, a direção correta do meu croquis, do meu desenho, não é essa. A direção o correto é ponto, ponto, 0, 0, meu ponto 0, meu ponto 1 está aqui embaixo, meu ponto 2 está aqui, ó. Essa é a direção correta. E o meu norte está aqui, ó. Minha direção norte está aqui, tá? Então eu tenho um azimuth aqui, o azimuth de 0 para 1. O que eu quero calcular agora? O azimuth de 1 para 2, tá? Então estou procurando agora aqui, ó, este meu ângulo aqui, ó. Meu azimuth, quer dizer, é o que a gente quer achar. Azimuth de 1 para 2. Depois, vou calcular o azimuth de 2 para 3. Depois, de 3 para 4. De 4 para 1. Então, aqui eu tenho outro dado aqui, ó, que é o meu ângulo interno no ponto 1. 75 graus, 24 minutos e 35 segundos. Que nada mais é do que esse ângulo aqui, ó. Este é o meu ângulo no ponto 1, tá? Então, como que eu escrevo este meu ângulo? Este meu ângulo em função dos azimuths. Então, meu vértice está no ponto 1, né? Eu tenho a minha ré no ponto 0 e eu visei o ponto 2, foi a minha avante. Isso aqui é igual, olha só, a minha setinha, ó, em sentido horário, do 0 para o 2. Então, estacionei meu equipamento no ponto 1, ré no ponto 0, vante no ponto 2. Então, isso aqui é igual. Se é sentido horário, então, azimuth de 1 para 2 menos azimuth de 1 para 0. Olha, eu conheço o azimuth de 0 para 1. Posso calcular o azimuth de 1 para 0? Sim, basta eu fazer o quê? Basta eu fazer o quê? Calcular o contra-azimuth, né? Então, quanto que vale o meu ângulo aqui? O meu ângulo vale 75 graus, 24 minutos e 35 segundos. Isso aqui é igual ao azimuth de 1 para 2, que é o ângulo que eu quero achar, menos o azimuth de 1 para 0. O que é o azimuth de 1 para 0? É o azimuth de 0 para 1 mais 180 graus. Certo? Então, eu quero achar o meu azimuth de 1 para 2. Então, meu azimuth de 1 para 2 é igual. Vou passar tudo isso aqui que está negativo, né? Para o segundo membro aqui, ó. Para o primeiro membro. 75 graus. Né? 24 minutos e 35 segundos. Mais, quanto que vale o azimuth de 0 para 1? 232 graus, 29 minutos e 26 segundos. Opa, estou esquecendo do mais 180. Mais 180 graus. Então, meu azimuth de 1 para 2 é igual, vou pegar minha calculadora e vou somar esses ângulos. 232
graus, 29 minutos, 26 segundos, mais 180 graus é igual mais 75 graus, 24 minutos e 35 segundos é igual 487 graus e 54 minutos. Foi maior que 360? Sim. 487 graus. 487 graus, 54 minutos e 1 segundo. Deu maior que 360? Então subtraio 360 graus. Então meu azimuth de 1 para 2 é igual a menos 360 graus é igual a 127. Opa. 127 graus, 54 minutos e 1 segundo. Tá certo, pessoal? Então, olha só. Calculei do mesmo jeito que nós fizemos esse passo aqui, ó. Para o ponto 1, você vai fazer para o ângulo 2, calcular o azimuth de 2 para 3, depois de 3 para 4, de 4 para 0, tá? Seguindo exatamente esse método que a gente fez aqui, tá joia? Aí vamos pausar agora, que já são 11 horas, e às 2 horas da tarde a gente se encontra aí para poder finalizar isso aí, tá bom? Esses cálculos. Tá certo? Ok. Beleza, pessoal? Então até a tarde. Eu acho que eu não estava ouvindo.